Falar do corpo e dos seus aspectos sociológicos, em princípio talvez pareça algo muito simples, mas como a gente vai ver na aula de hoje, não é. Quando a gente pensa em termos sociológicos ao redor da ideia de corpo, a primeira questão é o corpo como um campo de fronteira. É um campo em que a gente tem, de um lado, as explicações biológicas ou da natureza e de outro, as ciências sociais. E o corpo acaba sendo uma articulação dos fenômenos sociais. Obviamente, a gente encara o corpo como biológico, porque dentro do mundo contemporâneo, a biologia, as ciências naturais, as ciências da vida são muito importantes e norteadoras do pensamento. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que o corpo também é uma representação. A gente acaba se relacionando e entendendo as pessoas justamente por como elas vão se representando e representando as coisas através de certo diálogo corporal. E também, nesse sentido, múltiplos discursos vão interagir, múltiplas vontades, múltiplas explicações que fazem com que cada uma e cada um de nós esteja no mundo e signifique para as outras pessoas, assim como elas significam para nós mesmas, né? Existe uma questão da dicotomia cartesiana, da separação entre mente e corpo, vindo dos pensamentos de René Descartes, que norteia o pensamento científico contemporâneo. Então, nesse sentido, quando a gente observa uma imagem como essa, né, em que diversos elementos só fazem sentido porque têm significados sociais e para determinadas culturas, né? Se você observa essa imagem de uma maneira a focar nas cores, é muito diferente da gente focar nos significados sociais dessas panelas no chão, desse pé de alguém que é uma pessoa negra, dessa vassoura, desse rodo, seja lá o que for, que está higienizando um piso de taco acabado num certo sentido, né? Então, esses usos do corpo, eles vão remeter diretamente aos significados sociais além do biológico em si. E aí a gente pode dizer sobre as múltiplas realidades corporais. O corpo não é uma coisa só e muito menos a realidade da utilização desses corpos em si. A questão do organismo versus a corporeidade é algo muito interessante de se pensar. Não há como negar o funcionamento biológico, não há como a gente não prestar atenção de que ele existe, mas existe algo além, como a gente vai estudar daqui a pouco, que é a ideia dessas articulações discursivas e também de sentidos simbólicos que vão se traduzindo através dos usos do corpo, né? Por quê? Porque o corpo age e age em determinado contexto. E da interação do corpo, no seu mundo, nós vamos ter dimensões simbólicas, as relações sociais, as estruturas de poder e práticas sociais ao redor dos usos desse corpo, né? Ao passo que a gente pode falar de incorporações, as significações, os símbolos que se inscrevem a partir dos corpos, a partir das categorias sociais, das regras sociais, que vão sendo utilizadas tanto pelas suas características fenotípicas, diacríticas, né, aquilo que se distingue, gestuais e processuais do próprio organismo, tal qual inscrições e objetificações do social no corpóreo, né? E nós vamos ter o Norbert Elias falando, né, que esses usos corporais, eles foram sendo significado ao longo do tempo, ao longo de uma vasta história, para que ele tivesse uma ideia de civilização, né? O próprio uso dos garfos e facas, né, da etiqueta, no certo sentido de alimentação, demorou, segundo a investigação do Elias, 200 anos para se firmar como um padrão naturalizado. E Foucault já vai falar de uma outra perspectiva, como a biopolítica, ou seja, a política dos corpos e dos organismos vivos no conjunto, né, biológico, a disciplina e o biopoder vão utilizar o corpo como seu substrato, como seu ponto mais importante de análise, né? Nós vamos ter uma ideia de reflexividade corporal no sentido de que nessa sociedade, na modernidade tardia em que nós nos encontramos, o corpo, por nós, vai ser pensado o tempo inteiro sobre qual é seu uso, o tempo inteiro sobre qual é a sua adequação, o tempo inteiro sobre por que estamos fazendo determinadas coisas com os nossos corpos e não outras, o tempo inteiro se nós estamos culpados ou absolvidos
absolvidas em relação aos padrões sociais, né? E isso vai ter a ver diretamente com a questão da imagem corporal, né? O corpo é um lugar, é uma superfície de inscrição, sim, mas também é um meio de produção e reprodução do social, assim como ele mobiliza recursos dentro de determinada temporalidade, produzindo experiências ou encarnação, no sentido de ir à carne, né? E a centralidade do corpo é fundamental, porque justamente onde o corpo está e onde o corpo não está, o que ele faz e o que não se faz com o corpo, tem a ver com as interdições e possibilidades que determinada sociedade garante para o uso desse corpo em determinada cultura, né? Nesse sentido, um simples caminhar, um simples estar em algum lugar tem significado, né? Por quê? Porque a gente acaba tendo corpos múltiplos, a gente acaba tendo diversas utilizações do corpo, do mesmo corpo, que acaba se traduzindo de maneira diferente, né? E como se pensa, né? Falar do corpo é falar de fragmentos, né? Ou seja, aquilo que é utilizado e não utilizado, aquilo que pode aparecer e não pode aparecer, aquilo que faz sentido ou não faz sentido em determinados contextos. Nessa intersecção de múltiplos discursos, de forma que há sempre uma situação fronteiriça quando se pensa no corpo, né? Entre ciências sociais e as ciências naturais. O corpo é visto nas ciências naturais como um corpo universal. No entanto, ele é particular em relação às suas expressões, usos, significados, de maneira que essa ideia do corpo universal nunca se encontra em lugar nenhum. Essa ideia do corpo universal vem justamente do legado cartesiano, de pensar uma dualidade mente-corpo ao ponto de que a gente observa simplesmente características. E é por isso que o Le Breton vai dizer: se vê-se homens, mulheres, não se vêem corpos, no sentido de que o corpo é muito mais amplo do que esse fragmento. E essa dicotomia entre a dimensão sociocultural e a dimensão biológica muitas vezes confunde, principalmente quem está na área da saúde ou em áreas articuladas de muita importância corporal, qual é a real dimensão do corpo, se é que é possível pensar numa realidade nessas questões, né? O corpo, ele é naturalmente um elemento do mundo, ele naturalmente está em relação. E aí o Le Breton também vai dizer que o corpo é uma construção simbólica, mas não é uma realidade em si. E é só a gente pensar quais são os significados que a sociedade dá em relação a partes corporais. Por que nós somos diferenciados em termos de gênero a partir dos nossos genitais e não por outras características, inclusive biológicas? Porque existe um agregado de elementos históricos que vão se constituindo até o império de uma ciência específica que diz quem é homem, quem é mulher em determinada sociedade a partir desses genitais, o que é ressignificado, por exemplo, no mundo contemporâneo. Então o corpo não é uma natureza, ele nem sequer existe, segundo Le Breton. Ele é algo que existe na relação social, a partir dos elementos sociais que vão constituindo o ato de se corporificar, ou seja, a corporeidade. Esse conjunto de traços concretos do corpo, como ser social, é o que é chamado de corporeidade, no sentido de concretude de atos a partir dessas relações sociais. Mas sem o contexto societário, não há como a gente entender a corporeidade em seus múltiplos aspectos, as formas múltiplas de regras de convivência, de apresentação e gestão desses corpos, de forma que a corporeidade ela se relaciona justamente a esse conjunto de vários traços que são valorizados ou desvalorizados, e desvalorizados em determinada sociedade, né? O Certeau vai afirmar que, tal como uma língua, este corpo é submetido a uma gestão social, ou seja, se usa o corpo a partir da sociedade. Ele obedece a regras, a rituais de interação, a teatralizações cotidianas. Tem igualmente os seus excessos relativos a essas regras, né? Ou seja, não há uma existência em si, mas sim uma existência social a partir da ideia do corpo, né? Todo o vestígio que emana da superfície do corpo possui um valor semiótico, segundo Ferreira, no sentido de que há, sim, uma imagética associada à ideia do corpo, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, uma imagem como essa, né, significa muito, por mais que seja um corpo dentro de uma roupa, com partes expostas ou não,
nós entendemos essa imagem de determinada maneira e muito provavelmente pensando é um homem por causa dos significados semióticos como a gente apresentou nessa fala, né? nessa frase do Ferreira. Né? O corpo, para o Boltanski, vai se relacionar ao que ele chama de cultura somática, que é o quê? Um conjunto de regras, códigos e condutas de produção, percepção e consumo do corpo, de forma que esse emaranhado de condições e relações sociais objetivas vai gerar uma forma de se estar no mundo. E aí o corpo vai ser entendido como tessitura. Tessitura no sentido de vários pontos, várias instituições, várias formas de uso que vão posicionando esse corpo na sociedade e fazem com que o ato corporal aconteça. Né? Então o corpo acaba sendo também um lugar de exercício do poder, porque se estamos falando de discurso, estamos falando de poder. Maurice Merleau-Ponty vai dizer: todos temos e somos um corpo, no sentido de que temos um corpo físico, mas também somos no sentido mais filosófico de ser, de usar esse elemento a serviço da nossa existência corporal. Para Le Breton, o corpo vai ser um local de construção de identidade, né? E ele tem essa frase genial que é: a existência é corporal, não é só teórica, não é só das relações sociais, ela se dá experiencial na medida em que usamos o corpo para algo. Né? E aí o corpo não é algo que nós temos, mas algo que somos, no sentido de exercício. Né? E não tem como falar do corpo sem falar de nós mesmos e daquilo que nós somos na nossa subjetividade, mas também aquilo que nós gostaríamos de ser. Né? Há sempre uma expectativa do que é que o corpo deveria ou gostaria-se que ele fosse. Né? E por isso, né, a ideia da materialidade biológica como substrato para a utilização é importante, mas o biológico não é o corpo em si. Até porque essa ideia do corpo em si é algo problemático de ser pensado no sentido de que tem muito mais a ver com a relação social do que propriamente com algo que é, né? Porque o corpo é produzido pela cultura e é um dado natural que tem materialidade, né? Obviamente, mas tem a ver com a presentificação no mundo, tem a ver com como esse corpo é incluído ou excluído nos grupos sociais, qual é a conjuntura econômica, quais são as possibilidades e impossibilidades. E aí é, obviamente, um produto no sentido de várias naturezas que interagem para justamente produzir as suas possibilidades e impossibilidades. Né? E, óbvio, vai se registrar todas essas marcas sociais, todas essas marcas de relação que vão cada vez mais inscrevendo o corpo como algo dessas relações que vão se dando. Né? O Le Breton também vai dizer: o corpo não existe em estado natural, sempre será compreendido na trama social dos sentidos. Né? O corpo é uma falsa evidência, não é um dado inequívoco, mas é efeito de uma elaboração social e cultural. O corpo é também uma construção simbólica. Né? Um autor que defende muito, né, que cada questão, cada coisa que se utiliza e naturaliza-se como próprio do gênero, próprio do uso do corpo, se nós formos olhar nessa imagem, não tem nada que não seja para o uso social, não tem nada aí que não seja porque há regras sociais, há formas de manifestação, há formas de simbolizar o corpo a partir dessa utilização corporal. Né? Essa é uma outra frase muito interessante do Goner, em que ele vai afirmar: mais do que um conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é também a roupa e os acessórios que o adornam, as intervenções que nele se operam, as imagens que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, os sentidos que nele se incorporam, os silêncios que por ele falam, os vestígios que nele se exibem, a educação de seus gestos, enfim. É um sem limite de possibilidades sempre reinventadas, sempre à descoberta e a serem descobertas. Não são, portanto, as semelhanças biológicas que o definem, mas, fundamentalmente,
os significados culturais e sociais que a ele se atribuem, né? Num sentido, somando tudo isso que a gente vem falando até agora, né? O corpo é muito mais do que a célula, é muito mais do que o biológico, principalmente quando se pensa em termos de existência corporal, quando a gente pensa em termos daquilo que é a utilização desse corpo em determinada sociedade, né? E aí, quando a gente pensa na sociedade disciplinar, né, que é um termo importante para Foucault, a gente percebe que sempre existiu disciplina como uma forma de cuidar dos corpos, inclusive de maneiras isoladas e fragmentadas, né? Mas na chamada de sociedade disciplinar, há algo da organização para as outras pessoas e por externo, e do mundo interno, me perdoem, externo e interno, aí não externo e externo, né? No sentido de visibilidades e invisibilidades que a gente permite e não permite que aconteçam conosco. Os grandes meios de confinamento vão ser hospitais, presídios, indústrias, né, entendidos como, para Foucault, como forma de concentrar e compor produção, né, usos específicos desse corpo. E aí, nessa análise histórica que Foucault diz, na constituição da sociedade disciplinar, os corpos passaram a estarem em diversos locais sempre confinados. Primeiro dentro da família para a escola, da escola para a fábrica, da fábrica para a universidade e talvez para um hospital no caso de doentes ou para a prisão no caso de pessoas que cometem delitos, né? E isso vão compondo, para isso são necessárias as instituições, que para Foucault não tem essência ou são inferiores, mas não são fontes de poder também, são o que? Arranjos, são mecanismos operatórios e práticos que fixam essas regras e fazem com que os corpos se submetam a determinados padrões, né? Necessariamente, para Foucault, existem dois pólulos, né? O aparelho e as regras. O polo negativo são as táticas que tentam reprimir o corpo das pessoas, enquanto o polo positivo tem a ver com produzir sentido, fazer com que a pessoa progrida, que ela entenda como é que ela deve funcionar dentro desta sociedade, né? E aí, nesse sentido, quando a gente observa um corpo como esse que está exibido e esse próximo, né, há grandes diferenças entre eles, né? Qual corpo eu quero ser? Qual corpo, se eu pudesse escolher, eu escolheria desses dois? São dois corpos excluídos, né? São dois corpos excluídos por razões diferentes. Mas há sim na sociedade uma tendência a se posicionar entre um e entre o outro, né? Ou em nenhum dos dois. E isso tem a ver com as instituições, isso tem a ver com essas características de distribuição dos indivíduos, né, na sociedade, nos locais e de maneira organizada para que eles continuem desempenhando função nessa perspectiva Foucaultiana de utilização dos corpos, né? Para Foucault, sujeito é assujeitado, ou seja, você sempre está numa relação de sujeição do indivíduo a todos esses elementos, inclusive ao próprio tempo, aumentando sua eficácia, aumentando sua rapidez e também a vigilância tanto externa quanto interna sobre os usos dos corpos. E essa é a ideia da instituição na sociedade disciplinar, buscar a eficiência, mas de modo que o próprio sujeito se submeta, o próprio sujeito seja quem promove a autovigilância, através de um mecanismo que Foucault identifica muito próximo ao que Jeremy Bentham pensava em relação ao panóptico, né? Que é o uso de certos dispositivos de engenharia, de arquitetura, que, como tática do poder, ninguém percebe que nos vigiam, mas nos vigiam, né? Uma mecânica de observação individual classificatória e de modificação de comportamento, seja onde nós estivermos, estaremos pensando que estamos sendo vigiados a partir desse propósito do Jeremy Bentham, né? Essa seria a ideia, né? Ele pensou em termos de uma prisão em que os presidiários, as presidiárias não saberiam se tem ou não tem alguém no meio, né, no panóptico, e teriam a impressão de estarem sendo vigiados o tempo inteiro, e aí, com base nisso, mesmo que as celas ficassem abertas, eles iam controlar as suas ações. Para o Bentham era tão importante a coisa da visibilidade que ele pediu e foi mumificado, né? Essa é a cabeça do Jeremy Bentham, que até hoje participa das reuniões, particularmente da London Economic School, por força de legislação. Curiosidade, mas dá para a gente entender que a vigilância era algo importante para Bentham, né? Particularmente, né?
mas nós temos mecanismos nessa sociedade disciplinar que são impostos ao sujeito a partir de um poder subjacente, aquilo que vai se dando através dessas práticas de controle e de fiscalização social, vai começar a se sedimentar na própria forma de ser, ao passo que ninguém mais percebe que está sendo submetido de maneira incondicional a essas regras e se gera, como o Foucault defende no Vigiar e Punir, corpos dóceis úteis a serviço do capital, né? Então, pela domesticação dos impulsos regulares do ser humano, se enfraquece as resistências que os seres humanos vão tendo e cada vez mais se submetem ao poder, né? No sentido de que essas resistências se dão a partir daquele momento que a gente segue os impulsos, se os nossos impulsos estão dosificados, se os nossos impulsos estão armazenados, né, nós estamos a serviço da produção, da produtividade e de tudo que vem com ela. Né? Segundo Foucault, essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da violência ou da ideologia. Pode muito bem ser direta, física, usar a força contra a força. Agir sobre os elementos materiais sem, no entanto, ser violenta. Pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, pode ser sutil, não fazer uso de armas nem de terror e, no entanto, continuar a ser de ordem física. Por quê? Porque é o uso do corpo, é o uso da fisicalidade, é o uso da corporeidade e do corpo em si para outras finalidades que não sejam o prazer do ser humano. Né? Nesses mecanismos não é só de apropriação, mas de disposição de como as coisas estão organizadas para fazer um sentido, através dessas manobras, táticas e técnicas e funcionamentos da sociedade, num conjunto de posições estratégicas que leva o sujeito a naturalmente agir ou de maneira boa agir por uma finalidade maior. Né? Segundo Foucault, efeito manifestado e às vezes reconhecido pela posição que são dominados. Né? E aí entra um conceito interessante de Foucault, que é o de governamentabilidade. Não é governabilidade, é governamentabilidade, que é o encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de si. Porque quando Foucault utiliza o termo cuidado de si, ele está falando desse cuidar-se para obedecer às regras. Né? Então, o cuidado de si e aquilo que é exercido nos outros vai gerando uma governamentabilidade do biopoder e da biopolítica que submete, pela disciplina, as pessoas a funcionarem conforme a sociedade demanda. Né? Então, você tem o sujeito, tem a população, tem os outros e tem si mesmo, e nesse contexto todo vai se gerando um jeito de ser bem, de ser bom no mundo, a serviço do mundo. Né? E num termo político, no eixo político, não no eixo ético, né? Você vai pensar biopoder e biopolítica e própria polícia, vigilância, no sentido de que cada um faça aquilo que deve fazer para manter a sociedade. Né? Afinal de contas, mesmo quando não nos percebemos, estamos sendo vigiados, por mais que nos ocultemos, às vezes, através de algumas barreiras. Né? Deleuze vai avançar essa ideia da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Né? E ele vai dizer que a disciplina passou a ser interiorizada especialmente através de 3 eixos globais absolutos. O medo, o julgamento e a destruição, né, que a gente vive depois de um período, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. E com o colapso das antigas instituições que não respondem mais o mundo como elas respondiam anteriormente. As instituições sociais, elas vão ser muito mais móveis e flexíveis, dando a impressão que não estamos sendo controlados, né? Mas estamos, né? Porque a subjetividade deixa de estar relacionada a um indivíduo, à individualidade física, né? O indivíduo não vai mais pertencer a nenhuma identidade, mas sim ele vai ter múltiplas identidades, ele vai poder viver várias coisas ao mesmo tempo e nenhuma, né? E para ele, isso é uma forma que mesmo fora do local de trabalho, essa lógica continua governando, a lógica da disciplina continua governando os indivíduos, inclusive na sua própria vida, né? E de forma cíclica. Isso vai sendo modulado ao ponto que nas sociedades contemporâneas a gente vai ter algo que nunca termina, né? Algo que sempre a gente está em dívida, algo que a gente sempre vai se moldar para cumprir, porque essa é a própria sociedade de controle, né?
né? Um controle que é invisível e que é nômade, ou seja, ele não está num lugar só, ele vai migrando e nós vamos migrando com ele, particularmente a partir da ideia de redes de informação, né? No mundo como o de hoje é muito evidente isso. E assim, a vigilância que antes era dura, feita pelo outro, feita pelo panóptico, feita por mim mesmo, vai ser rarefeita e virtualizada, numa espécie de anti-arquitetura, porque se antes nós tínhamos o confinamento de casas, de estruturas, a gente passa a não ter essas estruturas e estar confinado da mesma forma, ou pior, no mundo, a partir da ideia de mundo virtual. E o Byung-Chul Han, que é um filósofo mais contemporâneo ainda, um filósofo sul-coreano, avançou esses conceitos a partir da ideia do que ele chama de sociedade do cansaço, ou panóptico digital, né? Segundo Byung-Chul Han, não são os limites, mas os links, as conexões que organizam o hiperespaço da hipercultura que vão aprisionar a gente hoje, né? E o poder da disciplina não produz apenas corpos submetidos, dóceis, obedientes, mas sustenta relações com a produção de discursos. Ele também produz, portanto, saber, concordando inclusive com Foucault nesse sentido, né? A gente tem grandes mecanismos de vigilância através do espelho negro, né? Do Black Mirror, da tela do celular, da tela da interface que nos coloca em contato com muita gente, num sentido que parece que a gente está o tempo inteiro com o mundo nos olhando na palma de nossas mãos, né? O panóptico digital tem algo muito vinculado ao desempenho, né? Como Byung-Chul Han vai defender, a sociedade do desempenho está totalmente dominada pelo verbo modal poder, em contraposição à sociedade da disciplina, que profere proibições e conjuga o verbo dever, né? E ele continua: a sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo entrou outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias, do fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers, laboratórios de genética, que dão a ideia de maior leveza, mas são muito mais dominadores para Byung-Chul Han do que a sociedade disciplinar, né? No lugar de proibições, mandamento ou lei, entram projetos, iniciativas e motivações. E nesse ponto ele está falando especificamente que a gente parou de ter obrigações, mas a gente faz projetos de vida. Projeto da família, projeto dos amigos, projeto do trabalho, projeto do sucesso. Então tudo está no sentido de que basta você executar seus planos e você será feliz, né? Só que essa ideia não é uma ideia factível e isso geraria o panorama que ele chama de sociedade do cansaço. O cansaço da sociedade do desempenho é um cansaço solitário, que auto-individualizando e isolando, né? Que atua, na verdade, individualizando e isolando o ser humano. Hoje a supervisão não se realiza como ataque à liberdade, mas ao contrário, liberdade e controle se identificam. E assim, as pessoas se expõem voluntariamente ao olhar do panóptico, trabalham firmemente para colaborar com o panóptico da rede, a rede digital. A livre comunicação e o controle panóptico se interpenetram e se tornam indistinguíveis, né? E ele continua: a mídia digital é uma mídia da presença. A sua temporalidade é o presente imediato. A comunicação digital se caracteriza pelo fato de que informações são produzidas, enviadas e recebidas sem mediação por meio de intermediários. Elas não são dirigidas e infiltradas por meio de mediadores. A instância intermediária interventora é cada vez mais dissolvida, né? Também ele afirma: o digital absoluto, o número e o enumerar. Também amigos no Facebook são, antes de tudo, contados. A amizade, porém, é uma narrativa. A era digital totaliza o aditivo, o enumerar, o enumerável. Mesmo tendências são contadas na forma de curtidas. O narrativo perde enormemente em significado. Hoje, tudo é tornado inumerável, a fim de poder ser convertido na linguagem do desempenho e da eficácia. Assim, hoje, tudo aquilo que não é enumerável cessa de ser. Então, não é só a interação das pessoas, não é só o engajamento, como se dizem
como dizem as pessoas da área, né, de mídias sociais, mas é a resposta do social, isolados e ao mesmo tempo conectados, né? Isso faz pensar muita coisa. Nós fizemos uma grande investigação nos maiores autores e autoras da área de corporeidades, indo até as mídias digitais e aquilo que nós temos no mundo contemporâneo. Eu espero que esses conceitos possam fazer com que a gente tenha algum subsídio interessante para discutir essas articulações com a saúde coletiva.